Bem-vindo ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina, oferecido pela editora adventista Safeliz e a igreja do UNASP São Paulo. O título da lição desta semana é Planejamento para o Sucesso. O verso para memorizar, Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Que texto bonito, não? O que é o sucesso na vida? Quase sempre esse conceito está associado à ideia de acúmulo de bens e riquezas. Mas até que ponto o sucesso pode ser reduzido ao âmbito material? Um empresário de sucesso é aquele que gerou crescimento e prosperidade para a sua empresa. Mas o que dizer de sua vida familiar? A que preço ele obteve esse sucesso nos negócios? É fácil afirmar que José, da Bíblia, teve muito sucesso, da prisão para o palácio. Mas o que dizer de João Batista, da prisão para o túmulo? E o próprio Jesus exaltou a João Batista como a nenhum outro dos profetas. E você? Qual o sucesso que você busca na vida? Esta semana vamos entender melhor esse tema e seremos levados a importantes reflexões. Domingo, o que é importante em primeiro lugar? Eclesiastes 12:1 diz assim: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Qualquer fase da vida é apropriada para lembrar-se de Deus, mas sem dúvida é na juventude que as mais importantes e duradouras decisões são tomadas. Geralmente é na juventude que se decide a respeito da profissão e do casamento. E essas decisões irão determinar grande parte de sua existência, para o bem ou para o mal. Daí a importância de serem tomadas no temor do Senhor. Jacó fugiu de casa para preservar a vida por ter enganado ao seu pai e ao seu irmão. Sozinho, em crise, ele decide assumir um compromisso com Deus que estivesse acima de qualquer outra coisa. Foi ali que ele prometeu que devolveria a Deus o dízimo de tudo o que ele recebesse. É isso que precisamos aprender. O compromisso com Deus deve vir em primeiro lugar. A decisão espiritual tem que vir antes da decisão do casamento e da escolha profissional. Qualquer atividade ou relacionamento que comprometa a sua vida com Deus deve ser abandonado. Deus sempre em primeiro lugar. A Bíblia diz, por exemplo, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Segunda-feira, a bênção do trabalho. O trabalho não é apenas para suprir uma necessidade financeira. Trata-se também de uma necessidade espiritual. O trabalho designado por Deus tinha um propósito: proporcionar atividade útil para ocupar o tempo. Isso seria uma salvaguarda para os pensamentos, para a mente. A ociosidade nunca fez parte do plano de Deus. Após a queda, o trabalho assume um novo propósito, o de proporcionar o sustento. Antes, Adão e Eva deviam trabalhar, mas o seu sustento não dependia disso. Mas agora, depois da queda, o trabalho passa a ser um meio de sobrevivência. Se alguns veem nisso um castigo de Deus, outros veem uma bênção. A ocupação útil, honesta e feita com esmero, com dedicação, é uma bênção para qualquer um. Pessoas que herdam riquezas na família ou recebem prêmios milionários em loterias e não precisam mais trabalhar, se encontram em grande risco espiritual. Ellen White escreveu algo interessante. Ela disse assim: a promessa da glória futura e o decreto de que o homem deve trabalhar pelo pão de cada dia vieram do mesmo trono. Reflita sobre isso. Então faça do trabalho útil, uma forma de glorificar a Deus e ser uma bênção para as pessoas à sua volta. Terça-feira, os anos de labor e os filhos. Uma família média se dedica ao trabalho por 30 a 40 anos, mais ou menos. Após isso, normalmente os filhos adquirem independência financeira e os pais se aposentam. Durante os anos de trabalho, a família enfrenta perigos. Um dos maiores perigos que a família enfrenta é o risco de não acompanhar com a devida atenção o desenvolvimento dos filhos.
Com isso em mente, eu quero destacar aqui 2 pontos. Primeiro, considerar a origem divina do trabalho, né, e que precisa ser realizado com excelência. A Bíblia diz que em todo trabalho há proveito, Provérbios 14, 23. O segundo ponto tem a ver com a educação dos filhos. Um educador escreveu assim: educar é tornar independente. Isso é uma verdade. Esse é o objetivo da educação, na esfera emocional e também na esfera financeira. E isso requer 3 coisas. Primeiro, um ambiente cristão em casa. A Bíblia e a oração, e os compromissos da igreja devem ter destaque na educação dos filhos. Segundo, as crianças devem assumir responsabilidades em casa. Diligência e compromisso são valores indispensáveis na educação dos filhos. E terceiro, coloque os seus filhos em escolas com valores cristãos. Isso será uma proteção contra a corrupção moral que há no mundo. Se com tudo isso os filhos fizerem escolhas erradas, você pelo menos terá a consciência tranquila de ter feito a sua parte. Quarta-feira, trabalhando com integridade. Quando Jacó estava para deixar a casa do sogro, o sogro lhe pediu encarecidamente que Jacó não fosse embora. E deu o motivo para isso. Ele disse: o Senhor me abençoou por causa de você. Gênesis 30, 27. Potifar disse algo parecido a respeito de José. Esses 2 são exemplos de pessoas que trabalharam com integridade, Jacó e José. O sucesso não tem a ver apenas com as conquistas e os alvos alcançados na vida. Tem a ver também com o processo. Não é sobre as consecuções apenas, é sobre o desempenho, o caminho percorrido. Não é apenas o que você faz, mas como você faz. A integridade está no processo. Alcançar grandes resultados e acumular riquezas não representam sucesso real se isso não foi feito com integridade. Entende? O principal legado que se pode deixar para as gerações mais novas não são os bens materiais, mas o exemplo de um caráter íntegro aos olhos de Deus. A Bíblia faz essa exortação, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Faça o seu trabalho de tal maneira que o nome de Deus seja glorificado. Isso envolve dedicação, excelência e honestidade. Quinta-feira, buscando conselhos piedosos. Quando o assunto são as finanças, não faltam gurus e experts para darem a sua opinião, não é verdade? Muito cuidado com isso, viu? Alguns conselhos só dão resultados financeiros para quem dá, porque cobram por isso. Os princípios da palavra de Deus devem ser o filtro de nossas decisões financeiras. E eu destaco aqui 7 conselhos da Bíblia. Primeiro, Provérbios 27, 23 e 24. Faça um planejamento financeiro sobre como ganhar, gastar e economizar. Segundo, Provérbios 15, 16. Gaste menos do que ganha. Terceiro, Provérbios 6, 6 a 8. Guarde consistentemente parte de seus rendimentos. Quarto, Provérbios 22, 7. Evite dívidas como evitaria uma doença. 5, Provérbios 13, 4. Seja um trabalhador diligente. Prosperidade financeira e preguiça são inimigas. Sexto, Deuteronômio 28, 1 a 14. Seja fiel a Deus. Nada é mais importante do que a bênção de Deus. E sétimo, Mateus 25, 14 a 21. Nosso lar não é neste mundo. Nossa gestão aqui revela onde estão as nossas prioridades. E elas devem estar no céu. Pense sobre isso e a gente se vê amanhã. Tchau.